Antes de falarmos então da questão da parte dos anúncios e porque é que eles não resultam com os consultores imobiliários, eu quero tocar aqui em dois pontos importantes, que é, primeiro, processos comerciais e segundo, a sondagem lá no nosso grupo de WhatsApp. Se não fazes parte do grupo de WhatsApp, à partida fazes, não é? Mas se não fazes parte do grupo de WhatsApp para consultores imobiliários, eu vou deixar o link na descrição, se eu me lembrar. Se não me lembrar, deixem um comentário aí, na parte dos comentários que eu depois coloco, está bem? Então, processos comerciais, para isso eu tenho que contar aqui a história do Invoice Express. Eu agora com esta parte do programa, eu tenho de automatizar certas coisas que antes com os serviços não eram para automatizar. Então a parte de faturação e assim, quando é serviços não existe grande necessidade de nós automatizarmos, nem existe tanta possibilidade de nós automatizarmos. Quando tu tens um checkout de pagamento, que é o que vai acontecer na parte do CRM, tu aí sim consegues automatizar as coisas, não é? Então, o que é que vamos fazer? Vamos automatizar. Qual é o problema? Eu estava a utilizar o Toque Online em termos de programa de faturação e eles têm uma API, ok, tudo bem, mas tentei utilizar aquilo com o Zapier e não deu. Por algum motivo, não deu, não funcionou. Apesar de que eu falei lá com o suporte, e parece que está para sair aí uma integração nativa com o Zapier, etc., que vai funcionar bem. Portanto, para já não deu, se não deu, eu não vou utilizar o Toque Online. Ou seja, vou utilizar, mas é para a parte dos serviços, para a parte então do programa, vou utilizar outro, a parte do CRM, que já tem nome, é o Vocatio. A Vocatio. Nunca sei se é utilizo no feminino ou masculino, mas a gente vai arranjar aqui um consenso, está bem? Então, o Vocatio é o nosso CRM para o mercado imobiliário, que por sinal já estamos no 21º dia do desafio da construção do melhor CRM imobiliário e está a ficar muito bom, mas tem estas pequenas pendências que é preciso de se tratar. Pronto. Parte de faturação é uma delas que não está 100% resolvida. Andei então à procura de outras soluções que desse para fazer esta automatização. Encontrei o Invoice Express, que por sinal não é um dos programas nem de perto nem de longe dos mais baratos. De qualquer forma, serve o meu propósito. E, às vezes, nós temos de ter a noção que perdemos ou ganhamos clientes apenas por causa de uma única coisa, por causa de uma unha, de uma nesga, de uma única funcionalidade. Isso foi isso que aconteceu. Vou continuar a utilizar o Toque Online, é verdade, então eles não me perderam enquanto cliente, mas podiam ter perdido. E vou utilizar o Invoice Express apenas por causa de uma única funcionalidade. Portanto, tenha atenção no teu negócio, se tu tens essas coisas, tu às vezes pode ser uma única coisa, essa desvantagem, essa vantagem, aliás, desleal para os teus concorrentes, tens uma única coisa, tu podes fazer mediação imobiliária e perceberes bastante de obras e faz sentido tu juntares tudo porque os outros teus colegas não sabem isso, então não conseguem entregar isso e tu consegues. E repara que, pelo menos na minha experiência, eu tive de contratar um outro programa porque tinha uma única funcionalidade, que era a integração com o Stripe, que é o meu processador de pagamentos, e tendo isso, eu vou ter de os contratar por causa dessa única funcionalidade. Basicamente é isso, porque o Toque Online faz tudo o que o outro faz, só não tem essa funcionalidade, tá? Então, pensa nisso enquanto negócio, não é? Se tu tens tudo o que é necessário, se tu tens coisas que tu consegues oferecer que os teus concorrentes não conseguem, está bem? Isto é o ponto 1, aqui do Invoice Express. Ponto 2, eu subscrevi o programa deles, que é gratuito durante 30 dias, e pá, o sistema comercial está afinadíssimo, muitos parabéns para a empresa, porque está afinadíssimo. Tu recebes logo um e-mail de boas-vindas, tu recebes logo um e-mail de lembrete a dizer, pá, isto está funcional durante 30 dias, é gratuito, podes emitir faturas, mas atenção, não está ligado à AT. Então liga aqui à AT. Para além disso, ligou uma pessoa, essa pessoa ligou-me só para, pelo que eu consegui entender e perceber, foi só para perceber porque é que eu tinha subscrito a plataforma. Porque ela sondou ali um bocadinho e mais nada. Depois o que ela fez foi o seguinte, olha, eu vou passar o teu contacto para um gestor de conta, tá? Então, o que é que eu acho? Acho que aquela pessoa está apenas a fazer chamadas para tentar perceber porque é que a pessoa se inscreveu. Tá? Ela ligou uma vez, eu estava no carro, eu disse, olha, não dá para falar agora. Eu vi logo que eles me tinham ligado, não é? Percebi que eram, porque eu tinha feito no dia anterior, ao final, ali à meia-noite, tinha subscrito a plataforma, eu percebi que era sobre isso, mas eu estava, já nem sei o que é que eu estava a fazer, mas estava mesmo ocupado e eu disse, olha, agora não dá mesmo para atender, desculpe lá. E ela, não tem problema nenhum. Vou-lhe mandar uma mensagem no WhatsApp, e mandou mensagem no WhatsApp,
e a gente vê qual é a melhor altura para falarmos. Pronto, depois falamos, ele disse, vamos passar para o gestor de conta. Eu acho que ela deve ter apontado lá a sondagem, porque é que esta pessoa, eu lá lhe expliquei, eu estou a utilizar por causa desta funcionalidade. Gestor de conta, mesma coisa, ligou-me uma vez, não consegui atender, ligou-me uma segunda vez, não consegui atender, mandou mensagem, não lhe respondi, voltou a fazer follow-up pela mensagem. Portanto, em termos de processos comerciais, é muito bom. E porquê é que isto é fantástico? Repara, à partida, se calhar eles já tinham conseguido o cliente. Eu ainda não estou a pagar, não é? Porque estou nos 30 dias gratuitos. Mas eles não sabem disso. Então, este primeiro onboarding, este primeiro contacto, esta fase inicial da contratação, apesar de eu ainda não ter gasto dinheiro, é super importante porque as pessoas gostam de saber que têm o apoio delas. Mais lá para a frente, se calhar, o apoio não vai ser tão grande. Nem eu necessitava de um apoio tão grande. Mas imagino que muitas pessoas talvez necessitem. Então, essas pessoas que não têm tanta facilidade, que não saibam como fazer a integração com a AT, e repara que os softwares têm isto. Se as pessoas não usam, as pessoas deixam de pagar. É quase como na Netflix. Se tens Netflix, subscreveste a Netflix, se tu não estás a usar, tu vais deixar de pagar. Então existe uma grande pressão para o empresário que está do outro lado em fazer com que as pessoas, de facto, usem as ferramentas. Para o teu negócio, tens de te aperceber exatamente da mesma coisa. A perceber que quando os clientes contratam numa fase inicial é super importante estar presente e é super importante ter definido estes processos comerciais. Tá? Super importante ter isso definido. Está bem? Agora está aqui um carro a passar e as meninas estão lá fora. Espero que a minha esposa esteja atenta a isso. Tá? Outra coisa muito importante, sondagem do WhatsApp. Eu fiz lá uma sondagem que estava a perguntar algo do género. Olha, a maioria dos teus negócios vêm de onde? E tinha lá, em termos de respostas, cold calls, porta a porta, marketing digital ou indicações. E, como é óbvio, a maior parte foi indicações, recomendações. Tá? A maior parte dos negócios, ou a maior parte das pessoas dizem que tem mais negócios através das indicações e recomendações. O que é que isto nos diz? Primeiro, que é importantíssimo fazer um serviço de qualidade, porque se a maior parte dos consultores que estão lá naquele grupo têm mais negócios através das indicações, é importantíssimo fazer um serviço de qualidade, senão não é recomendado, e é importantíssimo estar presente. Tá? A segunda coisa mais votada foi, imaginem só, o marketing digital, à frente das cold calls e à frente de porta a porta. Portanto, muito importante também a parte do marketing digital. Mais uma vez, não me surpreendeu esses resultados, como é óbvio, as indicações trazem sempre muitos contactos, indicações, recomendações, o passa-palavra, o boca a boca, é o que traz mais. Acho que há pessoas que se enganam, porque imagina, vou trazer o meu caso em concreto, não é? É sempre bom trazer coisas em concreto e eu sou muito transparente, como vocês sabem, e gosto de falar bastante do meu caso, do meu dia-a-dia, não é? Então, a maior parte dos meus clientes vem tudo através do marketing digital. Tudo. Por isso é que quando dizem marketing digital não funciona, não é? Só me apetece dar duas chapadas porque assim, não funciona para ti. Para mim, vieram todos do marketing digital. Com exceção no início, que eu fazia algumas chamadas frias e alguns negócios. Foi mesmo numa fase inicial, nem era negócio, não estava nada estabelecido, está bem? E também não estava desesperado em termos de dinheiro, não conseguia fazer mais nada, não podia investir em anúncios, não tinha dinheiro para isso. Então foi isso que eu fiz e resultou, mas de facto, tirando esses primeiros 2-3 meses, eu sempre investi bastante em anúncios e os clientes vêm através de anúncios. O que é que acontece? É que hoje em dia já vêm clientes que me são indicados, mas repara, eles são indicados ou por clientes que eu tive no passado, ou por pessoas que nem sequer foram meus clientes, não foram meus clientes. Às vezes chega uma pessoa para mim que disse: fulano tal indicou-me e falou-me muito bem de ti, por isso é que estamos a ter esta reunião. Eu não conheço o fulano tal. Então, o fulano de tal, vamos chamar Joaquim, não é meu cliente. Ele viu o meu trabalho nas redes sociais e pensou assim: este Bruno é bom, este Bruno traz bons resultados. Eu nem sequer nunca falei com o Joaquim e o Joaquim está a recomendar ao António, que é o amigo dele, e está a dizer: o Bruno é muito bom, vai lá e fala com ele. Então, a maior parte das pessoas, se calhar, atribui essa conversão através de uma indicação. E de facto veio através de uma indicação. Mas antes de ser indicado, ele teve de ver os meus anúncios. E como é que eu sei isso?
porque eu não faço mais outro tipo de... Eu não faço, como vocês sabem, não é muito comum ver outdoors sobre agências de marketing digital, ou anúncios de televisão, anúncios da rádio. Então o meu marketing, eu sou uma pessoa muito caseira, também eu não tenho um círculo de influências, tá? Quando alguém me diz, alguém recomendou-te, eu tenho a certeza que essa pessoa que recomendou viu-me nas redes sociais. Porque eu não tenho um círculo de influências grandes, eu não vou a jantares, eu não tenho muitos amigos, não sou uma pessoa muito influente, nunca fui uma pessoa muito influente no offline. Portanto, ele foi recomendado, sim senhor, mas foi recomendado a alguém que me viu nas redes sociais, tá? E porquê é que é importante saber destas informações e dessas métricas? Porque tu podes estar a dizer, esta pessoa veio através de uma indicação, veio através de uma recomendação, ok, mas quem recomendou nem sequer cliente meu é, nem sequer me conhece presencialmente, eu vi-lo através das redes sociais, tá? É a mesma coisa que tu vês ali, sei lá, Tiago Guimarães, sempre a falar de dieta, tu és magro, não precisas do serviço de Tiago Guimarães, mas estás sempre a levar com os anúncios dele e vês e até te identificas com o homem, tá? Quando vês alguém com esse problema de excesso de peso, tu vais dizer assim, olha, vai ao Tiago Guimarães que ele é muito grande, pá, está os resultados, eu vi os resultados dele, é muito bom. E essa pessoa vai lá e converte. Então, alguém que te viu nas redes sociais recomendou e foi uma indicação, exatamente, mas essa indicação veio das redes sociais. E as minhas indicações acontece muito isso, muito isso. Às vezes são clientes mesmo, outras vezes são pessoas que só veem as minhas redes sociais, vários clientes assim, e dizem assim, pá, marketing imobiliário, fala ali com o Bruno. Marketing digital imobiliário, fala ali com o Bruno. E eu tenho os meus clientes. Então, essa sondagem só veio demonstrar isso. Indicações, recomendações, muito bom. Nunca disse, o marketing digital é a melhor coisa do mundo. Indicações, recomendações são melhores ainda porque tu não tens custo de aquisição do cliente, tá? Não tens custo de aquisição, não pagaste para... Quando é com marketing, tu pagas, nem que seja só com o teu tempo, a fazer posts orgânicos, está bem? Indicações e recomendações estás a alavancar através da palavra e da confiança dos outros, tá? Então nem sequer tiveste de ir lá pessoalmente ou tiveste de fazer alguma coisa. Mas é um tipo de prospeção super passiva, não é? Tu não tens controle, ponto 1, e também não fazes nada ativamente para ter mais clientes. É do género, se chegar, chegou, é fixe, e é top, é os melhores clientes, é incrível, mas também, pá, tu estás a começar agora o negócio imobiliário, tu não vais ter recomendações de quem? Ninguém te conhece, ninguém te coisa, então indicações, recomendações é um extra, do meu ponto de vista, está bem? Um negócio não pode sobreviver só de indicações e recomendações. A quantidade de pessoas que eu vejo que estão muito bem e depois se lixam de um momento para o outro porque não têm controle da parte da prospecção. Então, se tu não tens controle na parte da prospecção, não tens negócio. É do género, de repente não vêm clientes, é só aqueles que são recomendados. E não só no imobiliário, no marketing é exatamente igual. Muitas pessoas que, pronto, vão tendo um cliente ou outro e depois ficam super dependentes dos clientes que lhes chegam, super desesperados. Esse desespero vem da insegurança de não ter um método previsível de fazer negócios, não é? Concordas comigo? Tá, isto na parte dos serviços de marketing é incrível, porque é um serviço de recorrência, as pessoas agarram-se muito ali e ficam com medo de perder os clientes, porque se perderem os clientes a contas bem, ficam com contas para pagar e ficam acumulados, então acabam por se verter muito, acabam por se ajoelhar muito, a fazer tudo o que as outras pessoas querem, a ficar presos, a ter uma vida que não é nada saudável, está bem? Então não recomendo isso para ninguém. O que eu recomendo é teres controle do teu negócio. Para teres controle do teu negócio, tens de ter métodos de prospecção ativos. Os passivos são incríveis e é fantástico, não tens custo para aquisição, não tens custo para nada. Ok, eu estou de acordo, está tudo muito bem. Mas concordas comigo? Tens de ter algum controle na aquisição do teu cliente, senão não tens negócio. Então é necessário clientes, está bem? Essa sondagem só veio demonstrar essa importância, tanto das recomendações, como da prospecção ativa, como do marketing digital. Agora, vamos falar porque é que a maioria dos consultores imobiliários não tem, então, resultados com os anúncios. Porque existe uma percepção errada de que basta ter anúncios para dar resultado, quando os anúncios é apenas uma peça. É uma peça super importante, Porquê? Porque é a primeira peça do topo do funil. Tá? Isto funciona para tudo nos negócios, pelo menos na parte comercial, tens sempre a representação do funil, é uma representação que colou muito, porque é realmente muito importante. Então, imagina,
vamos para uma coisa, vamos para a prospecção porta a porta. O teu topo do funil é o número de portas em que tu bates. Quantas mais portas tu bateres, maior a tua probabilidade de conversão. Concordas comigo? Pronto, nisto estamos em acordo. Depois, a tua capacidade de vender é o meio do teu funil, está bem? Então, primeiro processo, ir para a rua, está bem? Número de portas batida, topo do funil. Número de portas abertas é o segundo passo, porque tu podes bater muitas portas, nem todas te abrem. Das portas que te abrem, aqueles que se permitem ter uma conversa, é o outro passo abaixo. Então, tu vais ter de bater a 1000 portas, se calhar, para 700 te abrirem, imaginemos, para dessas 700 te abrirem, 500 permitirem que tu teres uma conversa normal, estás a ver? Dessas 500, depois vais ter umas 300 que permitem fazer um estudo de mercado, pronto, e dessas 300 que permitem fazer um estudo de mercado, se calhar 100 permitem fazer o seu CMI, por exemplo, e das 100 que fizeram o CMI, tiveste algumas que chegaram ao CPCB, houve algumas que nem sequer chegaram ao CPCB, e algumas que foram escrituradas, tá? Então tu tens o teu funil de vendas. No marketing digital é exatamente a mesma coisa. Quando tu utilizas anúncios, tu tens o teu topo do funil, é a quantidade de pessoas que aparecem. O teu anúncio aparece para aquelas pessoas. Agora, dessas pessoas, quantas é que clicam no link? Quantas é que preenchem um formulário? É exatamente a mesma coisa. Aparece para 1000 pessoas, para 100 pessoas preencherem um formulário, das 100 pessoas que preencheram um formulário, só algumas é que vão atender a chamada telefónica. Das que atenderam a chamada telefónica, só algumas é que vão permitir a que exista pelo menos uma conversa normal, porque algumas já dizem, tchau, desliga, tá? E das que permitem ter uma conversa normal, só algumas é que vão permitir que tu entres em casa delas, e dessas só algumas é que vão ter CMI, e vai por aí fora. Então é exatamente igual, existe um funil, só o canal é que é diferente. E as pessoas pensam que, porque é complexo, não é? Eu sei que vocês têm de criar um perfil no Facebook, depois criar uma página de Facebook, depois criar uma página no Facebook, criar uma conta de anúncios no Facebook, depois colocar um método de pagamento, depois, sei lá, fazer os anúncios, fazer as campanhas, ter de estudar, é complexo, então as pessoas pensam que, como é complexo, basta fazer isso que eu já vou ter resultados. Não é verdade. Primeiro, se forem elas a fazer, estão elas a fazer e não sabem do que estão a fazer, então muito provavelmente estão a fazer errado, muito provavelmente vão ter de insistir nisso para chegar até um nível de aperfeiçoamento que seja bom, tá? Para que consiga filtrar as leads, etc. E muitas das vezes quando delegam, pensam que tipo, eu já paguei, agora a outra pessoa está a fazer aquilo que está e eu só tenho de atender as pessoas e fazer os CMIs. Errado. Porque essas leads vão ser geradas, algumas não vão conseguir ser chamadas telefónicas, outras vão conseguir, mas o número estava errado, depois outras vais ligar numa altura errada, como, pegando aqui no exemplo do Invoice Express, aquela pessoa do Invoice Express teve a primeira chamada e eu estava super ocupado, não conseguia atender, tá? Então, para algumas pessoas que simplesmente não gostam do tom de voz, não é? Porque não gostam, pá, por algum motivo não gostaram, ou ligaste num momento errado, ou os contactos se perderam. Então, existem uma data de coisas que têm de dar certo para o negócio dar certo. Um avião não voa por acaso. Existe um motor, tem que construir um motor, as asas, as dimensões têm de ser certas, uma data de aparelhos, tem de estar tudo alinhado para que aquilo consiga levantar voo. Tá? Agora, tem de ter um motor, Eu acho que os anúncios é um bocado isso, na parte do marketing digital. É o motor, ok, tem de ter um motor. O motor precisa funcionar bem, mas não é só o motor. Se metes o motor e não metes as asas, não metes os botões, não metes o cockpit, não metes aquilo, não dá, não funciona. Tá? Então as pessoas pensam que é só fazer os anúncios. E olhando para o marketing digital, como está hoje em dia, está cada vez mais profissionalizante. Estão cada vez mais empresas e negócios a anunciar. Está a ficar mais maduro, não é? O modelo de prospecção, o modelo de anúncios, etc. Já não é como há 10, 15 anos atrás, onde era uma novidade. Bastava tu investir dinheiro e conseguires mais resultados, que era uma novidade. Hoje não, já está muito mais maduro, portanto já tens de profissionalizar muito mais, já tens de fazer as coisas muito mais bem feitas, já tens de fazer as coisas mais bem feitas que os teus concorrentes. Portanto, existe uma data de coisas que precisam de ser alinhadas, está bem? Então não basta simplesmente
fazer anúncios, ou colocar 10 euros, ou colocar 20 euros e esperar que aquilo resulte. Não. Vai precisar de testes, vai precisar da tua atenção, mesmo que pagues a um profissional expert, pá, vocês vão ter de reunir, vais ter de perceber o que é que ele está a fazer, vais ter de perceber que as mudanças que ele fez, que impacto é que isso teve no tipo de leads que estás a gerar, o que é que as leads estão a ver antes de entrar em contacto contigo, quanto tempo é que tu estás a demorar para atender a lead, quais os processos de follow-up, tens um processo de follow-up definido, o que é que tu vais dizer, onde é que essa informação fica registada, tá? Deveria ficar registada no Vocatio já agora, mas se não tiveres um outro programa de CRM, né? Então há uma data de coisas que é necessário, campanhas de remarketing é necessário, a lead não converteu, precisa de ser nutrida antes, email marketing estás a fazer, não estás a fazer, vídeos para aquecer as leads estás a fazer, não estás a fazer, anúncios de remarketing estás a fazer, não estás a fazer, sei lá, grupos de WhatsApp, follow-up de um para um estás a fazer, então é uma data de coisas, principalmente no imobiliário, que a jornada de compra / venda é tão lenta, onde as pessoas não tomem as decisões por impulso, por norma, não é como vender uma televisão, ou vender peças de roupa, ou uma coisa assim, ou comprar uma televisão, ou comprar uma roupa. Então são decisões que à partida demoram mais tempo, os ciclos são mais demorados, tu precisas de ter, e eu sei é desesperante, principalmente para as pessoas que estão a entrar agora no mercado, e que estão a entrar e estão a começar um negócio e que precisam de caixa porque têm contas para pagar, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, opa, estou a trazer para aqui a realidade, tá? Há aqui algumas pessoas, algumas agências de marketing digital, que infelizmente o negócio das agências de marketing digital é muito capital intensivo, é muito braçal. Então se tu queres escalar, tu precisas ter muita despesa com funcionários, e os funcionários os bons são qualificados, então são ordenados altos, e há pessoas que estão com um cu muito preço, tá? Então há pessoas que precisam realmente desses clientes. O meu modelo de negócios não é assim, sou eu, para o bem e para o mal, há empresas que preferem contratar a mim, outras preferem contratar os outros, está tudo bem, por isso é que eu nunca tenho assim muito medo da concorrência, não, tenho uma maneira diferente de trabalho de maneira diferente, vai servir todas as empresas? Claro que não, vai servir apenas para uma minoria, eu estou cá para essa minoria, está bem? Faço aqui um bocado de seleção, mas isto para dizer o seguinte, há empresas que não nos querem dizer isso, porque elas têm de faturar, eu estou confortável com o valor que eu estou a faturar neste momento, estou muito bem, para ser sincero contigo, não é algo que eu estou a desejar, não, eu preciso duplicar, triplicar, não. Eu estou bem, a minha vida está bom, tenho aqui os meus filhos, quero pegar em projetos interessantes, quero que as pessoas que entram no Vocatio tenham realmente resultados, para isso têm de realmente usar o raio da ferramenta, tá? Então é super importante, quero entregar um serviço de qualidade, já passei pelaquela fase de desespero, ter contas para pagar, espero não ter de voltar lá, porque a posição que eu estou agora é uma posição muito mais confortável e como não estou com o rabo preso, não preciso vir para aqui e dizer que isto é fantástico, que é maravilhas, que vais ter imensos resultados. Não. Olha, é assim, os empresários mais maduros, as pessoas que já estão aqui neste espaço há mais tempo, sabem que é assim. Então, tu queres montar um novo canal de aquisição de clientes e estás à espera de gastar 100 euros por mês? Isso não dá para nada, tá? Isso não dá para nada. Vai precisar... estou todo roto, Bruno, isso é injusto. Pois é injusto. Para quem está a começar é super injusto. Estão os grandes no mercado, já estão lá ali há muito tempo, por isso é que é muito difícil uma pessoa começar uma empreitada. Porque tu começas um negócio e não tens vantagens nenhumas em relação às outras pessoas. Não tens vantagens nenhumas. Está toda a gente à tua frente. Só estás com vontade, mais que as outras pessoas. Alguém que começa agora no início, está ali com aquela necessidade, com aquela vontade, com aquele querer, muito mais que eu, pronto, é isso que eles têm mais que eu. Agora, não tem mais experiência, à partida não tem mais sabedoria, porque na prática tu aprendes muito, tá? E tu que estás aí desse lado tens de ter noção disso. Pá, estás no início, à partida não vais ter mais que os outros. A única coisa é vontade, é trabalhar mais que os outros, é trabalhar e estar disposto a pegar os clientes que os outros não querem pegar, é trabalhar os fins de semana, é trabalhar 24, 25 de dezembro, dia 1 de janeiro, trabalhar é fazer o extra,
Porque não tens mais experiência, não tens mais qualificação, não tens melhores ferramentas, não podes alavancar com marketing digital, não tens pessoas a fazer a parte chata, tens tudo a fazer tudo e vai por aí. E essas pessoas estão aí a fazer, não tive resultados com os anúncios, não tiveste resultados com os anúncios porque pode estar a fazer anúncios errados, pode, ou pode ser 1001 processos que existem na parte comercial / parte de marketing também estão a ser mal feitas. Tá? Então pode ser muita coisa, um avião não levantar voo, tenta levantar voo, construir um avião, consegues? Não, é a mesma coisa, um negócio tem imensos processos, muita coisa aqui que é preciso tratar, que as pessoas nem sequer têm consciência de que eles existem. Nem sequer têm consciência que eles existem. Ontem na sessão que eu tive com alguns alunos do Novo Caminho, a dizer, estou muito melhor na parte comercial, porque as pessoas não tinham noção. Né? A parte de captação de clientes tem uma estrutura. Existe uma coisa que é necessária fazer no início para chamar a atenção, existe uma coisa que é necessária fazer que é para acrescentar dor ou aumentar a percepção do problema, depois apresentar uma solução, tudo isso tem processos, tudo isso é comunicado em diversos tipos de canais de comunicação, portanto, tudo isso precisa de ser feito para tu teres feedback, para tu perceberes o que é que resulta melhor ou não para ti. Depois tem isso também, que há certas coisas que funcionam para uns e outras que funcionam para outros. Somos todos diferentes. Tu vês imensos consultores imobiliários que têm muito sucesso com porta a porta. Tens consultores imobiliários com faturações brutais que não fazem cold calls todos os dias. Tens outros que não fazem uma cold call nem nunca fizeram. Então, tens coisas que funcionam mais para uma pessoa, somos todos diferentes, somos seres diferentes. E outras que funcionam para outras. Então, fica uma salganhada para quem está no início. Fica. Pronto, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Eu, de forma 100% transparente, estou-te a dizer aquilo que me vai na alma, está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like, inscreve-te no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço.